Que vocês saibam que a Justiça do Trabalho mesmo, ela foi formada com essa ideia de que teria que ter um juiz técnico, né, que é o juiz togado, mas que não só ele, também juízes leigos para poder decidir a questão de acordo com o ângulo, não é bem apenas defendendo o interesse de cada parte, mas de acordo com o ângulo que um e outro pudesse ter do, do lado do trabalhador, do empregado e do empregador, né? Então havia juízes classistas do empregado e do empregador, eram os vogais. Primeiro era chamado de vogal, aí acharam que vogal parecia vagal e tal. De fato, teve um tio meu que ele conseguiu ser vogal um pouco antes de aposentar. O cara aposentou quase ganhando o equivalente ao teto hoje. E ele só foi vogal uns 2, 3 anos. Essas coisas não acontecem mais. Né? O vogal da junta, ele recebe alguma remuneração, mas eu acho que não passa bem por isso não. É, na verdade, um mandato, um trabalho temporário, né? E aí ele não tem essa possibilidade de aposentar como vogal da junta comercial, não. Então, assim, há esse resquício, que é a junta comercial, e há o Tribunal Marítimo, que também tem uma função registral. Se você tem uma embarcação, eu não sei, eu acho que as pequenas são só registradas na Capitania dos Portos. Mas se você comprar um iate com capacidade transatlântica, né? Eu acho que só presta assim. Essa lanchinha pequena, só faz te estressar, né? Aí não. Então, assim, se o cara tem um iate virado na zorra, aí ele já tem que fazer o registro no Tribunal Marítimo. Os navios, é uma coisa curiosa isso, eles são considerados equivalentes a imóveis, porque eles são registrados. Existe, por exemplo, hipoteca sobre o navio. Não é penhora, é hipoteca sobre o navio. O direito marítimo é interessante. Nesse livro que eu passei para vocês, fala um pouquinho de direito marítimo. Mas ele é muito especializado. Quem entender dele, eventualmente pode ganhar dinheiro no comércio exterior, né? Tem o direito marítimo propriamente, que é o direito da regulação dos contratos marítimos, de como é que vai se fazer os transportes de cargas e tal. E tem o direito da navegação, que aí já é um direito mais amplo, né, que envolve também a navegação aérea. Então, assim, havia esse tribunal comercial e até a união entre a justiça dos estados e os tribunais e o tribunal comercial era um horror, porque você tinha que definir se a causa era comercial ou não. Então, se uma das partes era comerciante, vamos dizer, você alugava um imóvel do comerciante, fosse um imóvel que não tivesse nada a ver com a atividade dele, até tudo bem, poderia ir para a justiça comum, para a justiça estadual, para a vara civil. Mas se fosse algo que tivesse a ver com o negócio dele, com o comércio dele, aí teria que ser decidido como locação comercial, já teria que ser decidido no tribunal comercial. Então, às vezes, as partes tinham assim, o processo invalidado porque estava correndo num tribunal civil,
e depois se decidiu que até aquele tribunal declinou competência para... Era um horror. Por isso que hoje em dia, até hoje você vê, né, o nome todo das varas cíveis vem a ser vara cível e comercial. Porque essa questão de ser comercial ou não, ela passou a ser bem restrita. Somente a casos assim para poder definir qual é a regulação que comporta, digamos, um contrato de mandato, se é mandato mercantil, se é um mandato comum, né, que seria oneroso, mas nunca vai fazer com que um juiz diga que ele não é competente para julgar aquela causa, né? Então antes havia essa diferenciação. E o direito comercial era para ser o direito do comerciante, era para ser um direito realmente de privilégio, privilegiador. Somente quando se pensou em editar um código comercial foi que aí tentou-se sair dessa situação de direito exclusivo, de direito próprio dos comerciantes. Porque, assim, o que aconteceu? A codificação, né, é um movimento que vocês já viram, já devem ter visto. Ele começou a partir do iluminismo. Ele é o equivalente ao chamado enciclopedismo, pelo qual se pretendeu congregar todo o conhecimento humano, como hoje em dia o Google faz, né? Se quer perguntar alguma coisa, qualquer coisa sobre tudo, vai para o Google. Uma vez eu peguei uma prova de juiz federal do Rio de Janeiro. Tinha coisa lá que nem o Google sabia. Eu botei e apareceu assim uma referência, uma vaga referência. Eu acho que essas coisas tiram a lisura do concurso. Fica uma coisa basicamente para a pessoa dizer, pô, isso aí, né? É para quem já está avisado que vai cair. Mas eu fiz um concurso de juiz aqui, tem uma figura, trabalhava no tribunal, ela me perguntou, João, como é que é isso? Eu expliquei, né? Eu não queria ser juiz, não. Toda hora eu cometia um ato falho nessas provas. Eu sempre quis ser meu procurador. Agora, assim, o que acontece em relação ao que a gente estava falando? Então, aí, nessa tentativa de deixar de ser um direito de privilégio, foi que, em 1850, junto com essa tendência de enciclopedismo, quando foi editado aqui no Brasil nosso Código Comercial, né, que ele é de 1850, até hoje tem partes vigentes relativas a contrato comercial e a direito marítimo, né? Então, quando também se editou-se também, melhor dizendo, um regulamento que tem força de lei, que foi o Regulamento 737 de 1850, que pretendeu enfocar o direito empresarial a partir do que seria ato de comércio, né? Então, aquilo dali que está ali é que teria objeto comercial. Então, se houvesse um contrato, uma lide envolvendo aquilo ali sim teria que ser decidido pelo Tribunal do Comércio, independente da parte ser comerciante ou não. Isso aí, tudo bem, só que o que acontece, tanto quanto ao código, como também quanto a esse regulamento, é que assim, não resistiram ao dinamismo do direito empresarial. Por exemplo, o código ele não contemplava a limitação da responsabilidade, que, como eu falei aqui, é uma criação relativamente recente do direito no século XIX, né, pelos britânicos, que foi se espraiando por tudo quanto é país, né, sendo que aqui nós tivemos
um decreto 3.700, decreto-lei, eu acredito, 3.708/19. Foi quando se regulou, se legislou sobre a sociedade limitada aqui no Brasil. Não é isso? Antes disso, para ter uma limitação de responsabilidade, seria caso de se ter alguém que não tivesse essa responsabilidade limitada. Curioso que hoje, né, hoje em dia, como a gente está tendo essa situação aí que eu falei para vocês, de desconsideração ampla da personalidade jurídica, aí, um planejamento tributário, patrimonial básico, que se tem em relação a tudo quanto é família que tem algum negócio, bota tudo de empresa no nome de alguém e bota tudo que vale alguma coisa em nome de outra pessoa, para, né, evitar que na hora que der errado, na hora que der bronca, aí vai em cima daquele patrimônio todo. É muito difícil hoje em dia um empresário, o próprio empresário, ele ser dono das, sei lá, vamos dizer, do Audi, do BMW que ele está andando, porque ele tem medo, pelo menos se estiver quitado, né? Bom, então assim, então não resistiu, né, a esse fragmentarismo. O Código Civil resiste, porque o Código Civil, vocês veem que o de 16 ele foi usado até 2002 e ainda teve gente que criticou o de 2002 dizendo que o 16 era melhor. Que tinha coisa no de 2002 que quando foi editado já estava menos avançado do que a normativa extravagante. Não é isso? Questões relativas a títulos de crédito é um exemplo mesmo. Questões relativas ao próprio direito de empresa é outro exemplo. Essa situação, né, mostra como o direito civil ele tem dificuldade em acompanhar o direito empresarial. A codificação, ser leis extensas, enormes, podem ser muito bonitas, mas são pouco práticas para tentar realmente normatizar a atividade empresarial. Não é isso? Então tá aqui, vocês veem depois o que é que o regulamento 737 falava, que era ato de comércio, né? Estaria centrado nisso aí. Sendo que hoje em dia, assim, a principal razão prática, né, que seria aí você diferenciar qual é a justiça que julga, né, a lide, está superado porque vai tudo para a vara civil e comercial. Então, não está tão importante hoje definir, né, o que seria empresarial ou não, mas basicamente o que está havendo hoje é a ideia de que não há mais um direito do comerciante, que é um direito empresarial, que estaria fundado, né, na atividade empresarial, que vem a ser conforme o Código Civil 966, artigo 966 do Código Civil, aquela atividade exercida com profissionalismo, quer dizer, a pessoa ganha dinheiro diuturnamente, faz parte da renda dela, né, a atividade empresarial, uma atividade econômica organizada de produção ou circulação de bens e serviços. Aqui tem produção, botei produção. Ou melhor, são os caracteres, né? Os caracteres. Tem que ter profissionalismo, tem que ter uma atividade econômica organizada, tem que ter a produção e circulação de bens e serviços. Quando se fala em atividade econômica organizada, é para diferenciar, por exemplo, do profissional liberal. Porque o profissional liberal, ele pode exercer a sua atividade individualmente. Ele precisa de
uma infraestrutura mínima, né? O médico precisa o quê? De um assistente para encaminhar os pacientes. Hoje em dia, todo mundo com convênio. Fazer lá o credenciamento, né? Pegar a autorização dos convênios. E pronto. Então não é uma grande organização, como teria que ter, por exemplo, um restaurante. Tem que ter cozinha, tem que ter o atendimento pelo garçom, não é isso? Tem que ter o, a compra, né? O setor de compra de alimentos, o que cuida da infraestrutura. Então tem que ter toda uma organização muito maior do que, digamos, um consultório médico. Agora, não quer dizer que os médicos não possam se organizar em empresas, se eles chegarem ao ponto de prestar um serviço muito mais aprimorado, né? Chegarem ao ponto de ter, vamos dizer, um day hospital, aí sim você já passa a ter uma empresa, não é isso? Agora, o que é que vai acontecer? A gente tem uma evolução do que era chamado antes de atividade civil para passar a ser atividade própria, sociedade simples, né? E o que era atividade comercial passou a ser considerada próprio de sociedade empresária, né? Então a gente tem uma situação, se eu fizer assim fica melhor, né? Legal. Que aí espelha, né? Então a gente tem uma situação atual que funcionava assim. Se você tivesse numa atividade que não envolvesse o comércio, né, nem a transformação de bens, você poderia estar qualificado a criar uma sociedade civil. A vantagem é que ela não estaria com tudo quanto é obrigação, inclusive tributária, própria da sociedade comercial. Isso foi assim até a edição do Código Civil. O Código Civil foi que trouxe a novidade de passar a chamar o que antes era atividade civil como atividade simples, própria de sociedade simples, que pode ser desempenhada por sociedade simples. Agora, tem coisas que ficaram de fora. Por exemplo, a atividade minerária era considerada uma atividade civil. A mera extração de minério, né, não envolvendo a sua transformação, era assim considerada uma atividade civil. E aí, ela hoje é obrigatoriamente empresária, né? Já estaria fazendo parte de uma cadeia de transformação, ainda que aquela empresa apenas retirasse o minério bruto e passasse para outra para fazer, ainda que ela só retire e passe para outra para fazer a transformação, em laminado e tal, por exemplo. Aí o que ocorre hoje?
que é próprio de sociedade simples? É, no caso, a atividade de profissionais liberais, ainda a agropecuária pode, assim, ser composta, né, sendo realizada por um grupo, por sócios, né? Esses sócios eles podem estabelecer uma sociedade simples. Então, tem esses dois grupos, sendo que a atividade rural ela tem um registro facultativo na junta. É assim, tem muito proprietário rural, né? Todo mundo não, mas uma boa parte da classe média tem uma fazendinha. Aí o cara chegar e dizer, eu sou empresário, aí vai atravancar a junta comercial, né? Então, por conta disso, esse pessoal, eles não precisam se registrar, né? Em havendo vários condôminos, também não precisam formar uma sociedade. Se quiser, forma. E se quiser, pode formar apenas uma sociedade simples, sendo que, aqui como antes, o registro é em cartório, cartório de registro civil, né? O registro da sociedade simples é em cartório de registro civil. E o da sociedade empresarial é na junta comercial, né? Então, tanto a sociedade como o empresário individual, tenha ele ou não a responsabilidade limitada, que isso é algo mais ou menos recente, foi dessa década que apareceu a possibilidade do empresário individual limitar a sua responsabilidade, né? Ele pode assim destacar a parte do patrimônio que estará destinado ao comércio, à empresa, ao giro empresarial, né? Tanto faz individual, o individual assim, com a limitação, a gente chama de EIRELI, né? É chamado de EIRELI, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, ou a sociedade, o grupo de pessoas que formam a sociedade, terá que, uma vez que desempenhe a atividade, ser registrado na junta comercial. Não é isso? Então, assim, o que é que vai acontecer ainda em relação ao empresário, a quem exerce atividade empresária? Primeiro, quem é que exerce atividade empresária? Pode ser de dois, ou esse que eu falei, que é o empresário individual, ou então o sócio administrador das sociedades. Não é isso? Coisa importante quanto à sociedade também, que vocês vão ver aí para frente, é quanto à cooperativa. A cooperativa, ela é considerada por lei sociedade simples. Por que isso? Por uma questão antiga, né? E que tem a ver até hoje. A sociedade simples, quem desempenha atividade, né? Não confundir com simples o regime tributário, tá? Quem desempenha, então, atividade simples, quer dizer, atividade não empresarial, não está sujeito à falência, né? Também não
pode pedir recuperação judicial. Então, basicamente, uma diferença fundamental aí, para você ver quem é, assim, de utilidade prática para quem é empresário e quem não é essa. O empresário está sujeito à falência, mas para evitá-la pode pedir recuperação judicial. Por sua vez, quem não é empresário, quem exerce atividade simples, ele não está sujeito à falência. No máximo vai ter a antiga insolvência civil, né? Que hoje em dia já é apenas execução coletiva. A diferença básica da falência para quem sofre execução coletiva é a seguinte: na falência, a atividade é interrompida, não é isso? Bem como na recuperação judicial, o recuperado, o recuperando, né? Vamos dizer assim, quem pede a recuperação vai estar sujeito a vários condicionantes que terão que ser aprovados pelos credores, pelo juiz, para poder gozar daquele prazo de respiro, né? Aquele prazo de pagamento das suas obrigações. Então, assim, o empresário ele está sujeito basicamente a ter essas atividades interrompidas, paradas por conta, né, de uma falência. Por quê? E aí é que está a diferença para quem exerce a sua atividade civil atual, atividade simples. É porque na atividade empresária, o giro de riqueza, o giro comercial, ele é muito dinâmico. Então corre o risco de num mês o camarada estar com um estoque de milhões de reais, no outro mês ele não ter nada, e ter vendido com prejuízo e não conseguir repor. E o tanto que ele conseguiu de faturamento não dá nem para pagar, né, a sua folha. Então, nessa situação atual de pandemia, foi o que mais aconteceu. Então, o que acontece aí? O que ocorre numa situação dessa? O juiz manda parar, né? A sentença de falência, ela, via de regra, interdita a atividade empresarial, para evitar que, se já não há como pagar os credores, o tanto do ativo que ainda tenha, que ainda reste, seja exaurido por uma contínua, né, atividade empresarial deficitária. Então tem que parar imediatamente para tentar pagar ainda com o que tem aqueles a quem se deve. Isso, né, em relação a quem vai estar sujeito à falência, empresário. Agora, quanto ao exercente de atividade simples, aí não. Quem é que é aí que exerce atividade? É um profissional liberal. O médico, o dentista, ele pode dever horrores. Mas se ele parar de trabalhar, é que o cliente, ou melhor, é que o credor não vai ver o dinheiro mesmo, né? Então, o credor quer mais é que ele continue trabalhando, que o dentista fique lá tirando o dente, fazendo obturação, que o médico fique lá operando, né, fazendo consultas. A mesma coisa quanto à agropecuária. Na agropecuária, em geral, o fazendeiro deve o valor, digamos, de uma safra, né? Para ser só isso. A gente falar isso na nossa região chega a ser engraçado.
que os caras devem, às vezes, mais do que a propriedade vale, né? Os caras em geral, né? Então, assim, em geral, é para ser só o valor de uma safra, né? Ou seja, o camarada tem uma safra que quebra, tem um ataque de praga, os gafanhotos, né, que andaram por aí. Ou gafanhotas. De vez em quando rolam uns ataques de gafanhota. Tem também ataque, ou ataque melhor dizendo, tem também a quebra da safra. Então, várias razões pelas quais o fazendeiro não vai conseguir pagar aquela dívida. Mas a terra, né, que está lá, que continua lá, a plantação, a fazenda, né, com as seções e tal, vale muito mais. É para valer, né, pelo menos, muito mais aquilo que ele deve, do que aquilo que ele deve. Então, a princípio, não vai parar a atividade dele, é para ele continuar plantando, colhendo e tal, para depois conseguir pagar aquela dívida anterior. Né? Então, a mesma coisa seria a atividade minerária, mas a atividade minerária ela já entrou aí, né, na atividade empresarial. Hoje em dia não está mais como não existe mais atividade civil, então também não é atividade simples, é atividade empresarial. Que a jazida também, né, pela lógica antiga, valeria muito mais do que algo que a empresa minerária, a empresa de extração minerária, estivesse devendo. Né? Então é por aí. Agora então, o que é assim? Quando a gente fala em o que é assim, exercer o comércio? Quem é que exerce o comércio? Quem é que exerce a atividade empresarial hoje em dia? Tem duas situações, como eu falei. Ou é o empresário individual, ele e apenas ele, né? Ou é o sócio ou sócios administradores, pode haver mais de um, logicamente, da sociedade empresarial. Essas figuras, elas têm que ter duas situações básicas para estarem lá como empresários. Tem que ter a capacidade e a legitimação, o que quer dizer que não pode haver nenhum impedimento. Não é isso? Olha, quando vocês fizerem prova por aí, para juiz, qualquer prova dessas, promotor, o que o pessoal vai perguntar vai ser coisa que tem na lei, vai ser aquela coisa básica, porque é difícil o pessoal fazer pergunta mais aprofundada de direito empresarial, né? E aí o cara fica achando que aquilo dali é um reme-reme, que é só decorar e tal, mas não. Tudo tem sua origem, tudo tem seu motivo, entendeu? Que dificilmente tem um comercialista, né? Um empresarialista, sei lá, hoje em dia como é que chama, que vá participar de uma elaboração de uma prova dessa. De vez em quando eu vejo cada questão assim que ele não. Mas assim, basicamente, tem duas situações: capacidade, né? E a legitimação. Não é isso? É aqui o código civil. Tem um monte de lei aqui ligado. Deixa eu ver o que está falando aqui de proibições. Artigo 973. Então, que está falando, né, da capacidade. Vocês também acompanham aí, né, nos seus
Abram aí o Código Civil, que a gente vai começar sempre a falar dele. Que a gente está aqui, né? Falando do direito de empresa, do empresário, caracterização e inscrição. Artigo 966 é o seguinte. Isso aqui tudo a gente já falou. Quem que se considera empresário, não se considera empresário, né? Obrigatória a inscrição do empresário, requerimento, aí fala o que tem que ter no requerimento. Aí é caso de dizer, principalmente para quem for fazer concurso, nessa matéria, como eu estou dizendo, é difícil um comercialista, alguém fazer uma questão mais, sei lá, que use a doutrina, né, e tal. Isso aí a gente tem que considerar para vocês, porque não tem como vocês ficarem aqui somente eu fazendo o rame-rame da lei e pronto, e acabou. Não, tem que entender por quê, entender origens e tal, as diferenças, as esquematizações, as teorias. Agora, para fazer concurso, povo, ela é a lei, entendeu? É caso de dizer, como dizia um professor antigo meu aí, César Santos, fora do código não há salvação. Então tem que ler a lei. Tem que ler a lei, tem que ler, estar antenado com o que estiver mudando. Eventualmente, pode ter alguma jurisprudência que pegue. Aí tem que saber o que, né? A gente está vendo aqui a capacidade, né? Tem que ter capacidade. E não pode ter impedimento, significando aí que tem que estar legitimado, né? Que a legitimação você pode considerar que é o quê? A inexistência, na sua situação jurídica, de algum óbice, algum impedimento àquela situação, nova situação, aquele direito que você quer adquirir. Então, se você quer ter direito de ser empresário, você não pode ter esses impedimentos. Basicamente, capacidade aí, a capacidade é a mesma capacidade civil, né? Passou de 18 anos, antigamente era 21, ou 16 anos, aí pode estar autorizado, né? Aqui, ó. Poderá o incapaz, por meio de representante devidamente insistido, continuar a empresa antes exercida por ele enquanto capaz, por seus pais e pelo autor. Aí o juiz ele vai autorizar antes. Então, quando o camarada herda a empresa, tecnicamente, o que vai acontecer? Não é dizer assim que ele se tornou empresário. Ele não herdou a empresa. Pode até falar, pode falar isso no vulgo. Fulano herdou a empresa, o pai morreu, era empresário. Mas, tecnicamente, o que ocorre é assim. Ele herda as cotas sociais do pai. Mas se o pai era sócio administrador, né? Ou então ele vai herdar a Eireli do pai, que é aquele patrimônio destacado, não é isso? Que o pai tinha destacado para a atividade empresarial. Ou então ele vai herdar